Bem-vindos novamente, continuamos aqui com os vídeos do C# e ADO.NET e aqui a criar a nossa Data Grid View personalizada. Vamos continuar com a implementação do código que diz respeito a este método definir grelha, ok? Que é um método que eu vou utilizar quando no meu código eu quiser então que a minha Data Grid View assuma o aspecto ou as características personalizadas. Poderia estar a criar aqui no construtor, mas isto iria ter aqui uma desvantagem. Porquê? Porque determinadas opções que eu estou aqui a tomar só podem ser tomadas durante o runtime. E o que acontece é que este construtor é executado no design time. E nós vimos há pouco, quando eu coloco aqui uma message box, ok, .show, ok, o que vai acontecer é que se eu executar este código, e se não houver erros, vamos esperar que não, reparem, ok, cá está, tudo isto foi executado, mas reparem aqui numa circunstância muito interessante, que é a seguinte: se eu retirar daqui a minha Data Grid View e quando eu for adicionar, quando eu largar o rato, automaticamente aparece uma message box com o ok e depois aparece aqui então a minha Data Grid View. Portanto, estamos no modo de design, como indica aqui este formulário, e determinadas implementações que nós estamos aqui a fazer poderão criar alguns constrangimentos, porque elas só poderão ser definidas durante o runtime, ok? E é por isso que eu tomei a iniciativa então de não introduzir estas propriedades por defeito aqui no construtor, mas sim no método à parte que nós facilmente iremos utilizar apenas logo, imediatamente no construtor do formulário, colocando o nome da grelha, o nome do objeto, ponto, definir grelha, e passando para lá estes parâmetros. Vamos então continuar aqui. Neste caso, vamos definir, por exemplo, que o multi-select vai ser igual a falso, ok? Multi-seleção desativada. Então vamos colocar this.selection mode, ok? Selection mode é igual a, neste caso não será, ou melhor, vamos começar pela multiseleção e depois o selection mode. Então vamos colocar aqui this.multiselect é igual a false, ok? E agora sim definir o modo de seleção, que são duas coisas diferentes. O multiseleção é o facto de eu poder escolher mais do que uma row ao mesmo tempo. O modo de seleção é como é que a seleção é feita, se é por célula, se é por linha completa, etc. E quem define isso é este argumento que aqui está, ok? O mode seleção, ok? Que vem aqui desta enumeração. E por isso eu vou ter aqui this.selection mode é igual a modo seleção. Okay? Simplesmente isto. Sou eu, como programador, que irei definir em cada uma das circunstâncias em que utilizar este objeto, de que forma é que eu quero que ele selecione as linhas. Depois vamos aqui ver se há mais algum aspecto que nós queiramos utilizar. Aparentemente vamos aqui só apenas alterar a altura da linha, e para isso nós fazemos-lo da seguinte forma: alterar a altura da linha, e vamos fazê-lo simplesmente dizendo o seguinte: this.rowTemplate, ok, .height é igual a altura linha, ok? Portanto, esta é a forma de nós conseguirmos definir qual é a altura das linhas, ok? Na nossa Data Grid View. Vamos aqui executar o código, ok? Vamos agora arranjar aqui uma forma de tornar a nossa Data Grid View ou colocá-la com dados. Ora, nós temos aqui a nossa classe gestor, portanto, muito facilmente nós aqui vamos fazer o seguinte. Vamos aqui fazer um CL gestor é igual a new CL gestor, e vamos chamar uma data table, dados, é igual a gestor.executeReader select asterisco from sócios, ok? E depois a nossa grelha personalizada 1.dataSource é igual a dados. Ora, vamos verificar então o que é que vai acontecer.
cá está a nossa grelha então a aparecer. Há aqui um pormenor com as setas, reparem, que tem a ver com o facto de nós termos definido aqui este Enable Header Visual Styles. Ele aqui está para false. Se nós colocarmos true, o que vai acontecer é que ele vai assumir o aspecto normal dos controles do Windows, reparem, cá está então. Isto permitir-me, por exemplo, alterar as cores da minha grelha. Eu não vou entrar por aí, não vamos entrar agora no campo da utilização da GDI Plus para alterar o aspecto completo da grelha. Eu vou ser sincero, eu tenho uma classe muito semelhante a esta que estamos aqui a construir, mas que está muito mais complexa, porque eu adicionei-lhe eventos que têm a ver com a reestruturação gráfica da própria Data Grid View. Ela transforma por completo o aspecto visual, as cores das células, etc, etc, etc. E nós não vamos estar aqui com esses detalhes, vamos fazer uma coisa extremamente mais simples. Aliás, a minha classe que eu tenho vindo a construir ao longo de muito tempo vai sendo reconstruída ou vai sendo incrementada à medida que eu vou necessitando de novas funcionalidades. Tem inclusive um conjunto de comandos que são criados automaticamente do lado esquerdo para que eu possa exportar os dados da minha data table. É algo extremamente pessoal, teria muito gosto em partilhá-lo, mas presumo eu que essa classe tem mais interesse para mim próprio do que propriamente para a esmagadora maioria dos utilizadores. Ora, e de uma forma genérica nós temos então aqui as propriedades que nós pretendemos que por defeito sejam as propriedades da nossa grelha personalizada, ok? No próximo vídeo vamos continuar aqui a desenvolver a nossa grelha personalizada, mas vamos lhe adicionar então alguns métodos que nós já aflorámos aqui em vídeos anteriores e que nos permitem depois formatar que colunas é que aparecem, qual a largura das colunas, qual o alinhamento das colunas, etc, etc.